sempre está a postos, nós buscamos, neste momento, seu concurso amigo, sua presença no lar de cada um de nós e que possam nos intuir para o melhor entendimento daquilo que vamos conversar hoje. Ofertamos, Senhor, a prece de Pai Nosso, à equipe espiritual, dando assim por iniciada a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores. Nossas ofensas como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Antônio presente? Estamos aqui, graças a Deus. Então tá bom. Então, o Antônio nos colocou um desafio para hoje, né? Para a gente conversar um pouco sobre as células espirituais, sobre essas. Ele colocou até uma questão e falou: o Eduardo não concorda com ela, tal, mas eu estou conversando com a minha irmã e o meu cunhado lá de Curitiba, que são especialistas que eu digo, eles tiveram um contato muito grande com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, fizeram inclusive alguns experimentos propostos por ele, pelo Dr. Hernani, para tentar, entre aspas, provar, né? Eu estou colocando entre aspas porque a gente nunca prova em ciência, a gente gera evidências, né, até que evidências contrárias apareçam. Se aquelas evidências que nós temos conseguem explicar os fenômenos, a maioria deles, a gente aceita aquilo como, entre aspas, uma prova. Até prova em contrário. Muito bem. E aí nós estávamos até pensando em fazer preparar uns PowerPoints da vida, né? E aí convidá-los, seja para este horário da sexta-feira, das 7 às 8, seja para o horário da terça-feira, das 7 às 8, ou até das 8 às 9, dependendo do andar da carruagem e como vocês acharem que seja interessante. Eu vou dar uma pincelada muito rápida hoje sobre essa questão proposta pelo Antônio, né? Mas eu vou para o caminho primeiro de algumas analogias e falar sobre o modelo corpuscular do espírito, das células espirituais, né? Sem adentrar profundamente na teoria, porque, inclusive, quando a gente fala sobre matéria psi, fala sobre os diversos livros, né, que o Dr. Hernani escreveu, a literatura dele é riquíssima, né? O Antônio até colocou uma listagem para nós. É muito difícil para mim, eu vou estar com algumas lembranças, algumas coisas na cabeça, mas seria interessante que eu relesse. Infelizmente, praticamente toda a literatura do Dr. Hernani está escrita nos livros dele, né, que eram datilografados pela sua auxiliar maravilhosa, chamada Suzuko, era chamada Suzuko,
O Zuko era a sua secretária e ela datilografava, e vários textos do Dr. Hernani, que foram datilografados por ela, ele me pedia para fazer a leitura inversa. A leitura inversa era o seguinte: para eu não me acostumar e saber, porque o nosso cérebro nos dirige à leitura, então, mesmo que você tenha letras embaralhadas, o nosso cérebro lê como se não tivesse erro ali, né? Então, isso porque a gente pega o conceito e vai lendo e simplesmente deixa para lá. Se tem um S no lugar de um E ou vice-versa, a gente simplesmente passa por cima. Então, a leitura inversa era o seguinte: eu tinha que pegar o texto e ler de trás para frente, palavra por palavra. Eu ia lendo de trás para frente. E, depois que lia o parágrafo de trás para frente, se não achasse nenhuma palavra com erro de datilografia, aí eu lia na forma correta para ver se o sentido estava ok. Então, essa era a tarefa que eu tinha, entre as tarefas que eu tinha com o Dr. Hernani, né? Então, muita coisa a gente acaba guardando. As conversas com ele eram sempre muito, muito instrutivas, né? A gente deveria ter chamado o Luiz Otávio para estar aqui, né? Luiz Otávio poderia nos falar melhor. Aí a pergunta que eu faço para o Antônio é: Antônio, você quer primeiro colocar a questão sobre o problema que vocês estavam falando das células, aquela que você aventou a hipótese, né, de que nós teríamos herdado as células do corpo espiritual de Jesus, para eu, antes de eu entrar no assunto? Nós estávamos, Eduardo, estudando sobre a questão da saúde, né? Uhum. E a influência da nossa postura psicológica diante da nossa saúde física e mental. Então, esse foi o capítulo 15 do livro Pensamento e Vida, né? Aí eu fui no Evolução em Dois Mundos e trouxe aquela questão da gente controlar inteligências rudimentares que fazem parte do nosso corpo. Então, quando nós entramos num estado de depressão, isso gera também nas nossas células um sentimento, não vamos dizer similar, porque é uma inteligência rudimentar, mas isso pode trazer algumas desagregações dessas células no seu funcionamento, vamos dizer assim, especializado, né? Então, isso pode gerar um câncer, por exemplo, em uma determinada região do nosso corpo, em função desse desequilíbrio. Por exemplo, se eu estou o tempo todo colérico, sempre produzindo mais ácido no meu estômago, há uma tendência de criar uma gastrite, dessa gastrite se desenvolver por uma úlcera, e da úlcera para um tumor, etc, etc. Eu não sou médico, eu estou falando, posso estar falando um monte de besteira. E eu achei muito interessante que tem uma pessoa que eu acompanho muito, que é o Décio Andoli, que é um médico que foi muito orientado pela doutora Marlene Nobre. E ele, uma vez brincando, né, como eu também fiz vamos dizer, essa associação sem maiores aprofundamentos teóricos de estudos mais profundos. Ele fala assim, é interessante imaginar que essas células que hoje estão no nosso corpo, que elas morrem, renascem no nosso corpo, no texto lá diz que elas vão para o corpo espiritual, volta para o corpo material, quer dizer, eu fiquei pensando, né, e o próprio Décio Andoli também tem esse pensamento, vamos dizer, essa especulação, de que é possível que muitos de nós fizemos parte no processo evolutivo de Jesus, porque Jesus também seguiu o caminho de todo e qualquer, porque não há privilégio. Deus não vai criar um ser privilegiado, né? Nós sabemos que Jesus também
passou por um processo evolutivo como nós. Pode ter sido mais célere, né? Pela sua retidão, pela sua característica, né? Como um espírito, pode ter sido bem mais rápido do que o processo nosso evolutivo. Ninguém sabe. E o mundo que ele evoluiu nem existe mais. É uma especulação que se faz também. Então, ele está 4,5 bilhões de anos só cuidando da Terra, e nós sabemos que ele, temos notícia que ele é um Cristo também de outros planetas, está desenvolvendo e tal. Eu fiquei imaginando, assim, nós somos compostos por trilhões, né, de células no nosso corpo. Não sei se é 50, se é 70, cada um fala um número, mas esses seres rudimentares têm uma ligação íntima com a nossa mente, né? Quando a gente desencarnar, a matéria dessas células vão se retornar ao mundo material, mas aquilo que tiver espiritualizado, né, que é do átomo até o espírito, vai talvez estar fazendo parte do nosso corpo espiritual e a nossa mente está controlada. Como eu vi do doutor Hernani, olha, o assunto do doutor Hernani não é para a minha cabeça, vou ser bastante sincero. Ele entra em campos que eu não tenho nem informação para adentrar nos livros dele. Como eu fiquei sabendo que você e o Luiz tiveram um contato mais próximo, conviveram com ele, eu conheço o doutor Hernani pelas palestras dele com o Chico, essas coisas que a gente encontra no YouTube, né? Pô, é interessante que o Eduardo, já que você estuda a doutrina há muito mais tempo do que muitos de nós aqui, né? Você já vem de uma família estruturada dentro do Espiritismo, tem familiares que estudam com mais profundidade, até questão de desdobramento, e tudo. O Eduardo pode nos trazer um pouquinho mais de luz, porque nós estamos tratando de saúde lá no livro Pensamento e Vida, e nós vamos caminhar depois com a questão da vocação. O livro trata de vários pontos, né? E vamos chegar no ponto do hábito, que é um ponto fundamental para o capítulo 20. Inclusive, o Alexandre que vai estar cuidando desse capítulo. Eu falei assim, muito interessante se o Eduardo conseguir dar uma base melhor, vai ajudar muito a mim e ao Alexandre a transmitir, porque quanto mais você aprende, mais facilita o seu falar e simplificado para quem está começando também a estudar essa doutrina sobre o aspecto científico, né? Sobre a metafísica, coisa que a gente não consegue comprovações materiais, mas a gente consegue fazer como Kardec, criar evidência da metafísica, né? dessa questão do mundo espiritual. Aí eu falei assim, eu fiquei bastante motivado de te provocar, né? Você também é um provocador, eu falei, vou provocar o Eduardo, que com certeza virão bons frutos para todos nós. E nós somos estudantes espíritas, né? Todo mundo que está na doutrina espírita é um estudante. A gente não fecha a questão, né? A gente está sempre estudando. E quando eu peguei os livros do Dr. Hernani, eu li aquele mundo de livros, eu não dou conta do Chico, né? Aí vem mais o Dr. Hernani com um trabalho bem aprofundado em cima das obras de André Luiz, quer dizer, um desdobramento, né? Aí eu fiquei entusiasmado, falei, não, eu vou dar uma provocada no nosso amigo, que pode ser que dali nasça informações que vão nos ajudar a levar esse estudo com mais clareza, né, Eduardo? Esse é o nosso compromisso nesse trabalho, de trazer clareza, de dirimir todo e qualquer tipo de dúvida que os corações possam trazer para nós, né? Esse foi o objetivo, Eduardo. E a gente tomou Jesus como uma referência porque é o nosso mestre, né? O nosso guia e modelo. Então, aí eu fiquei imaginando que deve ter sido muito legal se a gente teve essa oportunidade de fazer parte, né, dessa história, né? E ele está cuidando da gente hoje, né? Um estágio mais avançado. É só isso. Então, tá bom. Eu ainda vou preparar, junto com a minha irmã e meu cunhado, algumas, algumas transparências tal para poder discutir de modo geral. Uma das vezes a gente já chegou e mostrou como que seria, por exemplo, o fenômeno mediúnico, né? Usando o modelo do Dr. Hernani, né? Então, se vocês me permitirem, já que o Antônio falou, eu vou falar um pouco sobre o que ele chama de modelo corpuscular do espírito, né?
Primeiro é importante a gente lembrar o seguinte: muita gente pensa assim, o espírito não sente dor. Na verdade, não é bem isso, não é? Ah, é lógico que ele não sente a dor física, porque ele não tem os sensores de dor que nós temos no nosso organismo, né? Agora, ele é feito de matéria. Os espíritos nos dizem, ele chama de matéria quintessenciada, né? Os espíritos que vieram depois do Kardec, né? Por meio da mediunidade do Chico e outros, nos informam uma série estequiométrica, que não é a série de elementos químicos que nós conhecemos, que vai muito além da série de elementos químicos que nós conhecemos no mundo material, que nós conhecemos. Lembrando que o mundo espiritual é também um mundo material. Por quê? Porque ele é matéria, segundo os próprios espíritos. Então, para que o espírito viva no mundo espiritual, ele necessariamente tem que ter um corpo espiritual. Ora, isso já é visto há muito tempo, né? O próprio Paulo, né, fala sobre o corpo espiritual, né? Portanto, não é uma novidade. O Espiritismo, pelo conjunto de informações novas que ele estava trazendo, cunhou, o Kardec, né, cunhou esses termos. Espiritismo, para diferenciar do espiritualismo, né? Ele cunhou a palavra perispírito, que seria o equivalente ao corpo espiritual, né? E depois nós temos detalhes de outros, de outras pessoas. Então, eu vou fazer uma apresentação agora. E eu vou apresentar uma janela que vai ser esta daqui. Eu vou fazer nessa janela esta coisa aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Não. Está aparecendo sim, Eduardo. Ah, mas só que não está aparecendo do jeito que está aparecendo para mim. Eu não estou conseguindo fazer a. Você entra em exibir. É, hum. Exibir, deixa eu só te dar o caminho aqui, só um minutinho. Você vai clicar em exibir. Não, mas primeiro eu tenho que transformar aqui. Aí você vai no modo de exibição de leitura. Aí fica fácil, você consegue enxergar na própria tela. Se você trabalha com duas telas, né? Então, você deixa na tela, numa tela apresentação, e na outra você vê o pessoal, fica mais à vontade. Esse é um macete. Entrar em exibir, modo de exibição de leitura. Clica lá, beleza, vai tocar direitinho. Então, peraí. Exibir. Não, deixa eu primeiro fechar a apresentação, né? Não, não precisa fechar, não. Tudo abertinho. Vai lá em exibir. Exibir aonde? É aqui em cima, no controle aqui em cima. Tem lá arquivo, página inicial, inserir, designer, transições. Aí você, lá a última, exibir. Sei. Peraí. Clica aí. Ah, já vi. Exibir. Isso. Ele entrou?
Peraí, não está aparecendo, não. Aí você vai em modo de exibição de leitura. Fica da esquerda para a direita, é o quinto. É o quinto. Não, peraí, mas ele não está Ele não exibindo. entrou esse dia, não? Não, Mas está não nervoso, entrou. hein? Eu vi Não, você clicando em exibir, não sei por que não abriu. Você está na página inicial ainda, Eduardo. Caminha, você tem que clicar em exibir, antes de ajuda. ó, eu sei, eu estou vendo antes de ajuda. Tem ajuda aqui no seu. Estou vendo a sua tela aqui, escrito ajuda, né? Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Aí, isso aí. Clica Isso. com vontade aí. Então, eu cliquei. E Estou não entra? clicando. Que interessante. Que eu estou fazendo mesmo aqui para poder ter certeza que está funcionando. Você está na página, você não mudou da página inicial, e está preso na página inicial ainda. É, pois é. É engraçado. Você clicou agora, você está mudando o nome aí. Agora eu mudei o nome, no Andrade aqui. Tá bom, então Formatar. Isso, clica no exibir aí. Agora Isso. apareceu, exibir. Isso, modo de exibição de leitura. Aqui, ó. Modo. De exibição. Você quase chegou lá. Anotações, depois de anotações. Anda mais um pouquinho. Opa, passou. Isso. Clica aí com vontade. Isso. Pronto. Agora vai. Bem, então eu vou tirar agora esse negócio aqui, para mim, que é muito bem. Isso. Agora vai andando. Ok. Então, pessoal, olha, é assim. A proposta do Dr. Hernani é fazer uma analogia entre os que a gente chama, né, de os átomos, né? Os átomos materiais e os átomos espirituais. O que a maioria de nós lembra, né, até do colegial, é que a gente sabe que o átomo seria a menor unidade da matéria nossa, né? Na verdade, ele não é, mas ele é composto por um núcleo no qual você tem nêutrons e prótons. E o núcleo, então, acaba. O nêutron não tem carga elétrica, o átomo, o próton tem carga elétrica positiva, e, portanto, o núcleo sempre vai ter uma carga elétrica positiva. E ao redor do núcleo giram os elétrons, que têm carga negativa. Então, o Dr. Hernani propôs, aí talvez vocês consigam ver, né, mais ou menos por aqui assim, né, que a gente tem o que ele chama de bíon, que seria o equivalente aos elétrons, né, o mentalton, e aí que começam as coisas, né, que ele chama de mentalton seriam os nêutrons, o intelecton, que seria o próton, a união dos dois, que seria o núcleo, chamaria de monadon, e aí o átomo, que teria o núcleo e ao redor dele o bion, né, que seria o elétron, nós teríamos a mônada. Aí, então, ele chama o átomo de mônada. Bom, essa foi a primeira proposta que ele fez para o átomo espiritual, e a questão principal, né, desse átomo espiritual é que essas partículas, né, o bíon, o mentalton, o intelecton, né, elas têm uma
tetradimensionalidade, ou seja, ela tem 4 dimensões, e não somente 3. Nós, né, a hora que você faz um cubo, você tem, né, você tem a altura, né, largura e comprimento, por exemplo, você tem 3 dimensões. E elas são fixas. No nosso mundo físico, as 3 dimensões são fixas, né? Quando ela se movimenta no espaço, ela também gasta um tempo para se movimentar, mas esse tempo que ela gasta não tem nada a ver, ou ele não influencia neste movimento dela. Ou seja, as nossas células são tridimensionais. O nosso corpo é tridimensional. O que o Dr. Hernani propõe é que o átomo espiritual, ou a mônada, ela é tetradimensional e esta quarta dimensão é aquela que guarda a história, é o tempo. É aquela que guarda a história daquele átomo espiritual ou, dependendo, né, de um ser complexo, como é o espírito total. Até aí está dando para seguir? É a primeira. Eduardo, Oi. Eduardo, você pode voltar um pouquinho só, porque eu não entendi essa parte do que guarda o quê? Guarda a história, guarda o tempo. Ou Quem que seja, guarda? Aonde que ela é guardada? a célula, ele não detalhou, certo? O bion, o mentalton e o intelecton, formando o átomo espiritual, que ele chama de mônada? mônada, certo? Ela tem 4 dimensões. Ah, tá. É ela que guarda isso. Isso, é. Ou seja, o átomo espiritual tem 4 dimensões. Quando você vê o espírito, se você ver o espírito lá, você vê um ser de 3 dimensões. Você não está naquele momento presente, ele se apresenta daquele jeito. Então, ele é assim. Então, você o vê, entre aspas, quando você está lá, as 3 dimensões dele. Mas, como ele pode voltar para trás, ele tem a história. Aí você pode vê-lo num tempo anterior. Aí ele vai guardar aquela forma física, entre aspas, de uma vida anterior. Você vai poder vê-lo com aquela forma anterior. Por quê? Porque isso é uma propriedade do átomo espiritual. Aquela informação está guardada. Quem abriu aí o caminho aí? Ó? Eduardo, nós no estudo lá, nós fizemos uma análise da questão da personalidade e do indivíduo. Por exemplo, hoje eu sou uma personalidade que tem o nome de Antônio, mas eu já vivi outras vidas. Como indivíduo, como espírito, eu carrego todas as outras. Então, é interessante essa analogia do Dr. Hernani, que ela dá uma explicação científica para essa multiplicidade da individualidade. É bastante interessante. É uma teoria, é uma proposta, né? E ela acaba sendo um modelo. Vamos um pouquinho para frente, né? Assim como os átomos na vida física, né? Eles se organizam, se ligam, né? Você, por exemplo, se você pegar a molécula de água, você tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, eles lá se combinam, né? No plano espiritual, né? O átomo espiritual também pode se combinar. Alguém pode ler para mim aqui, porque eu
quando eu estava lendo, eu amplio bastante. E se alguém puder fazer um favor aí, lê aí para mim. Quiser, você é a leitora oficial. Né? Ah, eu estou conseguindo ler aqui, espera lá, pode deixar. Então, eu escrevi assim, ó. Os átomos, essa é uma coisa muito boa, viu, Antônio? Muito obrigado, viu? Aprendi mais uma muito boa aqui, São os usando para minhas truques. aulas. Você trabalha com 2 monitores, né? Eu também uso isso. Muito bom. Então, eu escrevi assim: os átomos materiais vão se agrupando, né? E formando estruturas cada vez mais complexas. Assim, o mesmo deve ocorrer com os átomos espirituais, com as mônadas. Elas vão se agrupando, formando estruturas cada vez mais complexas. Por exemplo, né, como nós somos hoje. O nosso espírito é uma estrutura muito complexa, da mesma maneira que nós teríamos, né, que nós temos bilhões de células que compõem o nosso corpo físico, igualmente nós temos bilhões de células espirituais compondo o nosso corpo espiritual, né? Então, cada vez de estruturas cada vez mais complexas, né? Aí vão nascer as células, depois os organismos, né, que começaram os unicelulares, depois os multicelulares, cada vez mais complexos e vão então trazendo uma complexidade maior àquela estrutura. É interessante a gente notar uma coisa, né? O fenômeno da vida, como nós a conhecemos aqui na Terra, né? Ele é um processo que a gente chama de negentrópico. O que quer dizer isso, né? Ela vai contra o que acontece no universo físico, né? Que leva tudo a o que a gente chama de entropia crescente. Tudo ela tende à estabilidade, mas através de crescimento da entropia. No caso da vida, é o contrário. E é muito interessante. Quem comentou esse assunto foi um cara chamado, se não me engano, Ilya Prigogine, que foi se não me engano, um físico que ganhou o prêmio Nobel, né? E aí ele foi também estudar essa questão da vida. E ele falou que a vida, o processo de vida, ele tende à organização. E é exatamente o contrário do que acontece quando não tem vida. Você tem a desagregação, né? A desorganização. E a vida é um processo de organização. E então, né, como é que se processa, né, essa vida orgânica combinada, então, com os, a vida do espírito, né, ou dos órgãos espirituais. Então, a proposta é entender é o seguinte: os átomos físicos, né, orgânicos, ou seja, desculpa, não deveria ser os átomos orgânicos, perdão, isso aí foi na correria que eu estava preparando hoje à tarde, essa apresentação. Então, os átomos vão se organizando em estruturas cada vez mais complexas, né? E, portanto, as células, os organismos, né, físicos, eles vão formando, principalmente aqueles que têm a estrutura orgânica. A nossa vida, ela depende
de termos estruturas, né, que a gente chama de estruturas orgânicas, que são estruturas com átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que vão se misturando em cadeias bastante complexas, né? E esses átomos, né, segundo o Dr. Hernani, eles apresentam campos biomagnéticos, né, que atraem os átomos espirituais, através principalmente dos movimentos dos elétrons, ou, no caso das células espirituais, os bíons. Como foram criados os átomos espirituais, ele não entra nesse detalhe, e nem nós vamos ficar entrando, porque também, será que nós sabemos como foram formados os átomos materiais? Bom, em princípio, até você pode dizer que todos os átomos vieram, né, a partir da desagregação de átomos de. Vamos pegar do urânio, que vai transformando em rádio, depois em radônio e outros átomos cada vez mais estáveis, né? Mas essa é uma proposta que o doutor tem, e ele não entra nesse detalhe. Ele só diz, olha, tem os átomos espirituais que comportam, né, a vida. E esses, quando em contato com esses átomos orgânicos da vida material, podem ser atraídos e, portanto, ser criado o fenômeno da vida. Porque a vida só vai se dar quando você tiver átomos espirituais acoplados às células materiais. Então, quem dá vida são as células espirituais, são os átomos espirituais. Essa que é a proposta dele. Ok? Muito bem. Aí ele faz uma analogia para a gente poder entender. Você imagina o seguinte: imagina que você mora numa folha de papel. Você imagina uma folha de papel, né? Então, essa folha de papel seria, né, uma estrutura. Ah, vocês não estão vendo. Ah, estão sim, no meu livro, né? Então, seria uma coisa assim. Você imagina um monte de gente aqui assim. Só que elas são todas vivendo no mundo bidimensional, né? Aí ele fala assim, olha, se você considerar que o nosso, né, então nós estaríamos assim, nós viveríamos nesse mundo aqui bidimensional, né? Não, se você considerar que a célula espiritual tem 4 dimensões, né? Se você, por assim, colocá-la dentro de um cubo, você vai ter o espírito preso dentro de um cubo, mas você ainda consegue visualizar. Essa é a nossa mente atual, né? E o que é mais interessante, se você pegar, por exemplo, né, imagina que você está nessa folha de papel e alguém vem, um cara de 4, não, de 3 dimensões, vem e pega um desenho que está aqui, uma coisa que está aqui na superfície, e move ela daqui para cá, para o outro lugar. Quem está na superfície vai falar assim, nossa, aconteceu um fenômeno maluco, porque uma coisa estava aqui, sumiu daqui e foi para lá. Então, se nós considerarmos que somos atualmente encarnados, espíritos encarnados, que temos células espirituais, que estão
vamos dizer assim, intrinsecamente ligadas às células, né, do corpo físico, que são tridimensionais, né? E nós estamos vivendo nesse mundo tridimensional. Se um espírito que é tetradimensional pegar uma coisa que está aqui, mover daqui para lá, sem que eu veja como que isso se dá, né, eu vou falar, nossa, um fenômeno maluco aconteceu, né? Então, os espíritos poderiam, a gente poderia explicar alguns movimentos, algumas coisas de objetos, né, que saem do mundo físico, desaparecem, aparecem em outro lugar, dessa maneira. É uma analogia que o Dr. Hernani faz para a gente poder entender como que isso se daria. Então, nós somos seres tridimensionais e os espíritos tetradimensionais. Muito bem. Aí ele faz essa analogia, e eu não vou seguir nesse slide aqui, porque eu não estou enxergando direito, eu vou para outro, né? E aí ele propõe o modelo do espírito, né? Você teria o que ele chama aqui em cima de cúpula, é o ser pensante, certo? Você teria diversas possibilidades, ele faz um desenho como se fosse um cone, né? Tridimensional. Essa daqui seria a experiência atual, portanto, o corpo espiritual aqui. E essas daqui seriam as diversas fases, né, desse corpo espiritual em evolução. Então, a gente começa bem pequenininho, né? Aí a gente vai tendo uma estrutura cada vez mais complexa, né? A gente vai tendo estruturas que se agrupam, que vocês conseguem ver movimentando o mouse, né? Até chegar nessa daqui. Se vocês lembrarem da descrição do André Luiz, quando da reencarnação do Sigismundo, né? Vocês vão ficar bastante intrigados, né? Porque ele fala de que na divisão celular que ele estava acompanhando, era possível ver a história do espírito, que teria começado, né? E ele fala da nossa passagem desde as estruturas menores, né? Que estavam quando nos mares, né? Ele coloca mais ou menos essa descrição. Eu não lembro exatamente agora, mas é alguma coisa bastante semelhante. E é muito interessante, porque a gente consegue, quando vai estudar diferentes seres vivos, né, que nas diversas fases de diferenciação celular que vão ocorrendo ao longo da gestação, né, você consegue ver que praticamente todos os seres têm os seres vivos mantêm essa história, como se tivesse assim, como se a gente tivesse sido um girino e depois vai tendo a forma de um sapo. Eu estou brincando aqui com essa coisa, porque eu não sei descrever direitinho, mas a gente repete na ontogênese, ou seja, aquilo que nós estamos, vamos dizer assim, aparecendo agora, né? A filogênese, a história da espécie. E esse modelo do Dr. Hernani daria para entender isso daí. Você imagina, por exemplo, que aqui seria o começo da encarnação, aqui embaixo, do espírito, né?
E aí ele vai imprimindo, conforme ele vai se aproximando cada vez mais ao corpo físico, ele vai passando pelas diversas fases aqui, né? E aí ele vai imprimindo ao corpo físico a sua história, até chegar a manter uma estrutura. Eu vou colocar aqui o desenho, né? Em que você tem o que ele chama de corpo astral, que seria um corpo, vamos dizer assim, que é visto, né? Que é da mente do espírito, o corpo físico, né? E aqui, o corpo vital, que seria esse cara aqui, né? E esse cara seria um espírito encarnado. Esse é o modelo que ele propõe, né? Em que todas essas fases aqui, conforme vai passando pelos diversos estágios em que as células espirituais vão se acoplando às células do corpo físico, geradas por esse campo biomagnético das células materiais, que atraem as células espirituais do próprio espírito, que vai comandando este processo pela sua mente, né, que é especificada aqui, né, pelo nosso corpo espiritual, né, desculpa, pela nossa mente, ele vai imprimindo até chegar na, no ser que nasce e começa a ter a sua história, vai escrevendo a sua história novamente. Então, esses campos, né, você tem aqui o que ele chama de corpo físico, o corpo astral e o corpo vital, né? Eles vão sendo estruturas que se atraem umas às outras e se mantêm presas. Então, você conseguiria, através desse modelo, lembrando, né, que quando a gente já chega nessa estrutura aqui, né, que é essa primeira do lado direito aqui, né? Quando você tem nessa estrutura aqui, já é um ser completo, né? E aqui embaixo, né, seria a fase da encarnação, e vai mostrando cada vez mais. É muito interessante, vocês já devem ter lido relatos, né, de pessoas que, com experiências de quase morte, né, elas vêm passar como um relâmpago, assim, como uma coisa assim muito rápida. Elas vêm passar toda a história daquela vida delas, que seria o desencarne, né? Então, ela consegue, é como se ela estivesse voltando aqui no tempo, né? E, e aí, então ela consegue ver tudo que lhe aconteceu. Mais ou menos é isso que a gente teria para, primeiro, trazer para consideração de vocês, né? A possibilidade. E é interessante que este modelo aqui, desta cúpula aqui, ó, né, ele também pode explicar, como a gente teve uma palestra, durante a pandemia, a gente teve uma palestra da minha irmã sobre isso. Pode explicar aqui, né, que o fenômeno mediúnico se daria com a cúpula, que é o espírito, né, o ser pensante, se afasta e vem a cúpula do espírito e se acopla aqui e toma controle, né,
do corpo do médium, né? Então, você imagina essa cúpula se afastando e depois, e vindo o espírito, que seria a cúpula do espírito somente, né? Aí depois ela se afasta e volta o espírito do médium a senhorear o seu corpo, a tomar conta do seu próprio corpo, né? Então, basicamente, pessoal, é isso que eu queria trazer num primeiro momento. Nós já estamos com quase 19h54, né? Depois a gente pode aperfeiçoar um pouco mais essas coisas. Eu vou ter que ler um pouquinho mais aqui, né? E só para terminar do jeito que o Antônio gosta, né? Deixa aí, ó, nosso Deus e Jesus, nosso mestre, nos ampare hoje e sempre. Falei demais, estou aberto a perguntas, mas que a gente não vai poder demorar demais, porque daqui a pouco termina a coisa. Muito complicado? Desculpem. Muito bom, Eduardo. Muito bom mesmo. Se a sua irmã puder vir, a gente pode combinar uma terça das 19 às 20 horas, né, às 21 horas, ou outro dia que ela puder. É bastante interessante esse modelo, né, para a gente poder, inclusive, ir compreendendo a relação da nossa mente com a nossa saúde, com o nosso desenvolvimento, né? Isso. Então, esse é um ponto. Como nesse modelo, né, que a gente tem, o espírito guarda a história, né? Desculpa, eu estava vendo aqui. Ele vai guardando a história, né? Se a história dele causou desequilíbrio nas células espirituais, e esse desequilíbrio não foi resolvido antes, né, dele reencarnar, esse desequilíbrio vai ser passado para as células espirituais por meio desses campos biomagnéticos de interação entre as células espirituais e as células físicas, né? Então, o problema da saúde tem tudo a ver, né? O problema da, da saúde mental para poder ter um corpo físico são é fundamental, e por meio desses mecanismos a gente consegue perceber que o espírito, no contato com as células físicas, que não necessariamente estão doentes, elas podem estar sãs. Então, de repente, ele vai se refazendo, recompondo no plano espiritual, pelo efeito positivo das células físicas sadias, né? Vai recompondo o seu corpo espiritual em novas bases, desde que a sua mente, a sua cúpula, né, se organize. Senão, não vai ter jeito. Ele vai imprimir ao corpo físico as mazelas do espírito através do corpo espiritual, do corpo e da ação, né, do campo vital do, do corpo, do espírito encarnado. Não vai ter jeito. Às vezes, né, como acontece nos casos graves, né, nós temos deformações impostas pelo corpo espiritual às células físicas, na reencarnação, durante a reencarnação.
Gente, é isso por hoje. Eu acho que, eu espero que vocês tenham. Eu não sei agora como que eu vou parar, hein? Já sei. Eu vou parar aqui. Certo? Comentários? Dúvidas? Guardemos para a próxima semana, então. Quem vai fazer a prece de encerramento para mim? Olha, hoje a Yara está aqui. Estou vendo ela. Tô sim. Hoje eu consegui, graças a Deus. Que bom. Então vamos encerrar, eu faço a prece. Obrigadinho. Vamos todos em vibração de amor, neste momento, elevar nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido. Agradecer a equipe espiritual que nos acompanha nesses estudos da sexta-feira. E com muita gratidão no coração por esse aprendizado, por estarmos aqui juntos, aprendendo. Esses assuntos são tão complexos, né, para nós. Ainda temos muito, muito, muito que aprender. Mas devagarinho a gente vai assimilando e vamos, né, evoluindo. Gratidão, Senhor, por estarmos juntos. E pedimos que tenhamos uma boa semana, com muita luz, saúde para todos nós. E ofertamos, Senhor, a prece do Pai Nosso, para ser destinada ao nosso irmão mais necessitado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana. Obrigado, Yara.